Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à transmissão desta noite da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Você tem a oportunidade de cantar louvores, de ouvir a palavra do Senhor. Faça isso junto de sua família. Participe conosco desta noite de bênçãos. Nós vamos ler nesse momento o Salmo de número 91. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe a leitura deste salmo, que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caem 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque o Senhor conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Seja isso um salmo para nossa reflexão nesta noite, para oração, podendo confiar no amor, no cuidado, na proteção divina. Nós vamos orar nesse momento, orar pela sua família, orar para que o Senhor se faça presente no nosso meio, no meio dos nossos lares, no meio dessa transmissão, para que a palavra do Senhor possa também alcançar o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por esta noite bendita. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores ao Teu nome. Receba, ó Deus, a nossa adoração nesta noite. Fala conosco ao que nós suplicamos. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, as nossas falhas e nos ajuda, ó Deus, a caminhar na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito nos oriente dia a dia, quanto ao cuidado, quanto ao amor, quanto à Tua graça e à Tua misericórdia, para que isso, ó Deus, tenha um efeito valoroso em nossas vidas e em nossas famílias. Se conosco, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa reflexão desta noite no livro de Mateus, no capítulo 14, entre os versos 22 a 33. Peço que você acompanhe a leitura comigo da palavra do Senhor. Ela diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse:
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Que ela possa, Deus, encontrar também pouso em nossos corações para a edificação das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos é parte ainda do início do ministério de Jesus Cristo, dos seus primeiros milagres, das coisas fantásticas que vimos a respeito de Jesus Cristo. Há um momento em que Pedro, ele se vê diante de uma situação importante em sua história com Jesus. A primeira experiência de Pedro ele já tinha alguma experiência com Jesus, onde ele já havia notado a santidade de Jesus Cristo. Isso era um desafio para acompanhá-lo na caminhada. E naquele momento, lá em Lucas, no capítulo 5, nós vemos esse momento onde ele, ao perceber essa santidade, ao perceber a pessoa de Jesus e a sua importância, ele diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Já com essa compreensão, agora o discípulo enfrenta uma nova experiência nessa caminhada, que se demonstra igualmente desafiadora, no entanto, também motivadora para a sua história. Andar sobre as águas pode aparentar uma vantagem interessante. O desafio da água, a tempestade, a madrugada, as muitas dificuldades daquele momento eram um desafio importante. Mas Pedro, ele tem nessa experiência uma resposta às suas dúvidas, às suas preocupações, às suas ansiedades, não somente ele como os demais discípulos. Diante das mais fortes contrariedades, das dificuldades, das adversidades, das oposições, mantenha o ânimo. Jesus, ele é com você. O caminho de quem obedece a Jesus, ele apresenta adversidades e muita oposição. Quando nós vemos no verso 22, lemos a palavra de que ele foi compelido. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. A palavra compeliu, ela também significa, no seu original, enanxen, constrangeu, fez com que os discípulos avançassem antes dele. No latim, isso é traduzido como isuit, ou ordenou. O comando do mestre, aquele comando que ele ordenou aos seus discípulos para que fossem à frente dele para Genezaré, há aqui dois elementos que são importantes e que poderiam justificar a intensidade desse comando, de dizer, vão à minha frente. Ele constrangeu os discípulos a irem à frente, ele fez com que os discípulos fossem à frente para o caminho de Genezaré. Há uma coação, uma disposição para deslocá-los mesmo que à força. É este o sentido desta palavra. Há talvez aqui dois elementos importantes que poderiam justificar tamanha intensidade nesse comando. Primeiro, Cristo se retiraria para orar. Mas os discípulos talvez não quisessem deixá-los para trás e talvez tivessem insistido de que eles o acompanhassem ou de que eles aguardassem. Afinal, quando encontrariam de novo? Como ele iria alcançá-los? Através do mar. Talvez ele queira nos deixar, poderia ter talvez alguma das preocupações dos discípulos. Um segundo elemento importante que devemos notar é que a navegação ela teria suas adversidades.
Ela teria ventos, ondas e algum perigo poderia se demonstrar ao longo dessa viagem. O caminho ordenado por Cristo para que fosse percorrido pelos discípulos naquela noite, ele trazia dificuldades até para navegadores experientes. O vento ele era contrário, se impunha contra a navegação, o que poderia impedir o cumprimento da ordenança que Cristo deu de que eles fossem à frente. Nos versos 24 e 25, nós vemos que o barco já estava longe. Em um certo momento daquela viagem, o barco já estava a cerca de 6 quilômetros, e os discípulos então remando entre 3 horas e 6 horas da madrugada, ao verem um fenômeno da chegada de Jesus sobre as águas, enquanto não reconheceram, eles tiveram medo. E aquele era um momento de pânico, porque eles estavam exaustos, eles estavam molhados, com o agravante do abandono, desalentados, talvez numa situação vexatória, afinal eles seguiam a Jesus. E onde Jesus estava? Havia ali uma preocupação importante. O fenômeno que eles vivenciavam, naquele momento eles tiveram medo. Medo de morrer, medo de perder a experiência da vida, daquilo que eles viviam com Jesus Cristo. Mesmo experientes navegadores profissionais são capazes de ver coisas que não existem, como fantasmas. Ficam aterrorizados e tremem e gritam de desesperança diante dos problemas. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, no meio daquela confusão, onde o vento era contrário, onde os ventos impeliam o barco, talvez com medo de que afundasse, eles gritaram. Eles viram coisas que não existiam, como um fantasma, era a imagem que eles tinham na mente, ficaram aterrorizados. O medo pode muitas vezes ocultar ou tentar afetar a fé, afetar a esperança. E era isso que esses discípulos estavam sendo desafiados naquele momento. O caminho de quem estava obedecendo a Jesus apresentava naquele momento uma adversidade, uma oposição, uma contrariedade, aquilo os aborrecia, aquilo os preocupava. Mas aí não era um fantasma que estava chegando, era Jesus que estava chegando. Temos que entender que a soberania de Jesus, ela supera as adversidades e a oposição. O milagre de andar sobre as águas estava revelando que Jesus possui uma outra natureza, além da humana, a qual os discípulos já conheciam, mas a divina. E ele se dá, então, a conhecer essa natureza aos seus discípulos. Luiz Berkoff, na sua teologia sistemática, ele destaca a respeito das duas naturezas de Jesus, a sua união hipostática, que pode-se dizer que a pessoa é toda poderosa, onisciente, onipresente e assim por diante, mas também se pode dizer que é um varão de dores, de conhecimento e poder limitados e sujeito às necessidades e misérias humanas. É importante observar que antes de se encontrar com os navegadores em perigo, Jesus ele estava orando e sozinho. O que sugere que um importante momento de seu ministério estava prestes a acontecer. A oração, ela era uma constante na vida do mestre, e isso é sempre destacado pelos evangelistas no momento imediatamente anterior a momentos significativos de sua vida e de seu ministério, fosse a revelação aos discípulos a respeito de sua divindade, ou os eventos próximos que aconteceriam em Genazaré, poderiam ser a motivação da oração de Jesus. É importante destacar que Jesus ele se mostra poderoso e suficiente para a superação das diversidades, como se ignorasse a existência da oposição, como se ignorasse a existência dos ventos ou do perigo, ele se apresentava aos discípulos andando sobre as águas. O verso 27 nos diz que
Jesus imediatamente lhes disse, ao momento do seu temor diante daqueles problemas, Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, Tarseide, seja de bom ânimo, ou tome coragem, sou eu. Uma identificação impositiva da sua natureza divina que agora se apresentava de uma forma especial aos seus discípulos. Não tenham medo. Havia ali uma proposta renovadora de sua presença no meio da adversidade que estava sendo vivenciada pelos discípulos. Carmen Salles disse uma vez: diante das mais fortes contrariedades, devemos manter o ânimo sereno. Deus está no meio delas. Somos então levados ao nosso terceiro ponto. Se mesmo obedecendo a Jesus podemos encontrar adversidades e oposição no caminho. Se mesmo diante da soberania de Jesus, Ele nos mostra agora que Ele pode superar as adversidades e a oposição, Ele agora se faz presente. E a presença de Jesus, ela nos faz superar as adversidades e a oposição. Aqui é importante destacar que Jesus é quem vai ao encontro dos seus discípulos. E ao ser de alguma forma reconhecido por eles, ainda que envolto em alguma dúvida, Pedro é o primeiro a se manifestar e ele faz em nome de todos os discípulos, pedindo para que possa encontrar a Jesus sobre as águas. Jesus ele permitiu a Pedro sair do barco. O pastor Joey Capolio ele comenta que Pedro começou a repetir o milagre de Jesus, mas ele logo se desconcentrou e se deu conta das circunstâncias claramente impossíveis daquilo que ele estava fazendo. Andar sobre as águas, no meio de uma tempestade. Ele teve medo mais uma vez. E ele começou então a submergir. O medo de Pedro, ele vem de sua incapacidade de se concentrar no objeto de sua fé que estava diante dele, que era Jesus. Há um provérbio chinês que diz que o segredo de andar sobre as águas é saber onde estão as pedras. Mas Pedro, ele sabia onde a pedra estava. No verso 30, nos diz que ele esgoelou um clamor: salva-me, Senhor. O grito de Pedro, ele repete a súplica dos discípulos diante ou frente às angústias humanas e diante das adversidades que estavam ali se impondo. O verso 31 diz que Jesus prontamente estendeu a sua mão, tomou, após uma carinhosa repreensão. Já no verso 32, eles ambos subiram no barco e o vento cessou. A evidência do milagre que interrompeu a adversidade e a oposição era cessar o vento. Mas aconteceu algo mais do que isso. Jesus, ele seguiu junto com os discípulos naquele barco. É interessante quando observamos que a adoração dos discípulos, que se segue à chegada de Jesus e sua subida ao barco, sua adoração ela corresponde à adoração que foi feita pelos magos do Oriente quando foram saudar o menino Jesus, ou das mulheres e dos discípulos que reverenciariam Cristo já ressuscitado. Em Mateus, no capítulo 8, no verso 27, há um episódio semelhante a esse, quando Jesus para uma grande tormenta e surge uma adoração bastante curiosa que diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nos convida agora a considerar e confessar o que aprendemos acerca de Jesus. É isso que essa adoração faz. Quando Jesus revela sua divina presença aos seus discípulos, Pedro e os demais discípulos sabem com certeza que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. É assim que a porção que lemos é concluída. Jesus ele mostra a presença de Deus e sua companhia leal no tempo das adversidades.
E não há oposição ao seu poder. Lá em Romanos 10, no verso 13, Paulo nos diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E é isso que aconteceu com Pedro. Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Esse é o resultado na vida daquele que está caminhando com Jesus. Ele é salvo. Ele é resgatado. Ele é resgatado e não vai submergir. Ele é levado para junto do barco. Concluindo, meus irmãos, muitas vezes nós desviamos os olhos do objeto da nossa fé e nos concentramos mais nos problemas e nas dúvidas que temos a respeito do futuro, mesmo que sabendo que o Filho de Deus está conosco e nos provê em nossas necessidades, ainda assim nos preocupamos e tememos. Mas nós somos comandados por Cristo. Nós estamos seguindo uma ordem que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Jesus, Ele é soberano sobre o que nos causa preocupação, sobre aquilo que nos causa temor. Jesus, Ele está presente, caminhando conosco e nos livra dos problemas e das dúvidas, das dificuldades que se impõem no cotidiano de nossas vidas, no trabalho, na escola, seja lá onde for, na vida conjugal, em todos os problemas. O Senhor está conosco, caminhando conosco. Seu poderoso braço, Ele nos alcança no meio das tormentas e dos naufrágios que a vida nos impõe, aquilo que ameaça a nossa fé. Mas não se esqueça, Jesus, Ele está presente. Clame e Ele te acudirá amorosamente e te protegerá de todo o mal. Não duvide, o Senhor, Ele está conosco. Diante das mais fortes contrariedades, mantenha o ânimo. Jesus, Ele é com você. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, orar pela sua casa, pela sua família. E vamos encerrar este momento de hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua companhia. Obrigado, Senhor, pelo Teu socorro. Deus, clamamos pela vida daqueles irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, momentos onde a sua fé está sendo testada, está sendo colocada à prova, Deus. Com momentos, ó Deus, que vêm tentar destruir a nossa esperança, destruir as nossas expectativas, o nosso futuro. Há muito disso nesses dias, ó Deus, que temos sofrido com a pandemia. Há muito disso, ó Deus, que temos sofrido por causa dos problemas que têm sido impostos na sociedade, na saúde, na educação, no trabalho, na economia. Ó Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos proteja, que o Senhor, ó Deus, seja conosco no momento dessas adversidades e caminhe conosco, Senhor. Nós confiamos em Cristo Jesus. Nós esperamos em Cristo Jesus. Nossos olhos, ó Deus, ajuda a deixar nossos olhos fitos em Ti e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, promova em nós um grande mover para, ó Deus, mantermos firme a nossa esperança, para mantermos firme, ó Deus, a nossa convicção. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas devocionais para que enxerguemos a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, nas leituras diárias, ó Deus, para que possamos enxergar a Cristo. Ó Deus, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo. Continua, ó Deus, com aqueles que precisam trabalhar durante esses dias. Que o Senhor, ó Deus, os guarde e os livre de todo mal. Continue, ó Deus, com aqueles que estão, ó Deus, no trânsito. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor, ó Deus, continue com os nossos lares e famílias guardados e protegidos, livrando, ó Deus, das violências que tem assolado as nossas cidades nesses dias. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Caminha conosco em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a orientação do Teu Santo Espírito seja sobre todo o povo da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Participe das nossas transmissões, sempre aos domingos, quartas-feiras. E não deixe de fazer também
de participar das devocionais que são encaminhadas cotidianamente. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Abraço a todos.